Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos no nosso 11º capítulo, onde nós estamos discutindo a historicidade de Jesus Cristo. Se ele passou ou não passou nessa terra, se ele caminhou ou não caminhou entre nós e seus feitos. Então vamos lá, estamos entrando na parte que nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus, mais propriamente dos apóstolos. Eu vou ler algum compilado de informações aqui com vocês, em que nós vamos estar levantando essas discussões. Vamos lá, os discípulos de Jesus. Os 3 evangelistas que registram a organização dos 12 dentro do ministério de Jesus colocam Simão, o Pedro, como o primeiro e Judas Iscariotes por último. Em categoria, eles concordam que também há disposição relativa de alguns, mas não quanto a de todos os outros, seguindo a ordem apresentada por Marcos, e esta talvez seja a mais lógica, uma vez que ele indica como os 3 primeiros, sendo aqueles que mais tarde se tornaram os mais preeminentes, temos a seguinte lista: Simão, Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, André, irmão de Simão Pedro, Felipe, Bartolomeu ou Natanael, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas, também conhecido como Labeu ou Tadeu, Simão, distinguido pelo sobrenome de Zelote, também conhecido como o Cananita, e Judas Iscariotes. Jesus teve, além dos apóstolos, também ele teve aproximadamente 70 discípulos, homem, e também haviam mulheres que o acompanhavam e que mantinham seu ministério. As mulheres, elas eram sim discípulas de Jesus, a grande questão é que elas não eram não eram contabilizadas. Era um período em que, dentro da cultura daquela época, eles não contabilizavam mulheres e crianças quando eles iam fornecer algum tipo de dado. Eles até contabilizavam numericamente, muito esporadicamente, muito difícil, as mulheres e as crianças, mas nesse caso eles não contabilizam. Agora vamos falar dos 12 individualmente. É óbvio que eu não vou conseguir falar dos 12 hoje, né? Mas a gente vai aí aos poucos e vamos vencer essa batalha aí. Vamos começar por Simão, Pedro. Apontado como primeiro apóstolo, é mais comumente conhecido como Pedro, nome que lhe deu o Senhor na ocasião em que se conheceram e confirmou posteriormente. Era filho de Jona, ou Jonas, tinha a profissão de pescador. Ele e seu irmão André eram sócios de Tiago e João, filho de Zebedeu. A pesca era um negócio próspero, pois eles eram proprietários do barco e empregavam outros homens. O lar de Pedro era na pequena aldeia de Betsaida, na costa ocidental do Mar da Galileia. Mas, na época de seus primeiros contatos com Jesus, ou logo em seguida, Pedro e outros de sua família mudaram-se para Cafarnaum, onde parece que ele se tornou um proprietário independente. Ele tinha aquela sociedade, né, com Tiago e João. Eles basicamente romperam essa sociedade e ele criou o seu próprio negócio independente. Simão Pedro havia se casado antes de ser chamado ao ministério. Encontrava-se em uma boa situação financeira. E quando uma vez afirmou que haver deixado tudo para seguir Jesus, o Senhor não negou que seu sacrifício de Pedro quanto aos seus bens temporais tivesse sido tão grande quanto o sugerido. O que quer dizer isso? Quer dizer que Pedro era rico? Não. Quer dizer que ele tinha um bom negócio, um bom emprego, porque a pesca, ela trabalha com algo que todo mundo precisa, alimento. E o peixe, dentro da cultura judaica, é algo que é muito consumido. Então, ele oferecia um produto o qual havia muita demanda. Então, a probabilidade dele ser um homem, naquele período, financeiramente bem, é muito grande. E quando ele diz haver abandonado tudo para seguir Jesus, Jesus reconhece isso. E que Pedro fez muito mais do que ele havia o sugerido. Ou seja, Pedro se entregou ainda mais do que Jesus havia pedido dele. Não há razões que justifiquem considerá-lo iletrado ou ignorante. O que quer dizer isso? Muitos dizem que Pedro era um ignorante, era um iletrado, vamos falar uma palavra mais cotidiana, um boçal. E isso não procede. Ainda mais vindo da cultura judaica, que a cultura judaica ela zelava pelo saber, né? Óbvio que dentro de um saber teológico, mas ela prezava por isso. Então, existem grandes possibilidades de que Pedro não era um ignorante assim. Óbvio que ele não tinha tanta cultura, até pelo meio ao qual ele vivia, mas ele não era um ignorante. É verdade que tanto ele quanto João foram considerados pelos membros do Sinédrio como homens sem letras e indoutos. E por que os homens do Sinédrio fizeram isso daí? Porque existe algo na cultura judaica que é assim, a criança ela começa a estudar a Torá, começa a estudar a lei, e conforme vão passando os tempos, quando ela está próximo de chegar da transição da infância para
fase adulta, que naquele período era concretizada pelo Bar Mitzvah, aos 13 anos, eles faziam uma prova junto com os rabinos, com os mestres da lei, para saber qual daqueles homens seguiria um rabino, seguiria um mestre. Então ele teria uma formação além daquela básica que todo homem judeu recebia. E provavelmente, tanto João quanto Pedro, eles não passaram esse processo. Mas isso que foi dito sobre eles indica a sua falta de treino, como eu falei para vocês, nas escolas rabínicas. E é digno de notar o fato de que os membros do mesmo conselho se maravilharam diante da sabedoria e poder manifestos pelos dois apóstolos a quem afirmavam desprezar. Vamos lá. Após algum tempo, depois deles diminuírem Pedro e João, e Pedro e João passarem a acompanhar Jesus Cristo, a aprenderem com Jesus, serem formados por Jesus, essa mesma escola, essa mesma categoria de homens que os abominava, que os apartaram da sociedade, que os desqualificaram, passaram a reconhecer sabedoria, inteligência e capacitação espiritual na vida deles. Pedro possuía um temperamento impulsivo, intrépido, mas faltava-lhe firmeza até ser treinado através das experiências árduas. Tinha muitas fraquezas humanas, mas a despeito delas, eventualmente superou as tentações de Satanás e as debilidades da carne e serviu seu Senhor como um líder designado e reconhecido dos 12. As Escrituras não mencionam a época e o local de sua morte, mas a maneira como aconteceu foi prenunciada pelo Senhor, ressuscitado e em partes prevista pelo próprio Pedro antes de sua morte. A tradição que teve origem nos escritos dos primeiros historiadores cristãos, outros que não os apóstolos, afirma que Pedro morreu crucificado como mártir durante a perseguição no reinado de Nero, provavelmente entre 64 e 68 d.C. Orígenes declara que o apóstolo foi crucificado de cabeça para baixo. O que isso quer dizer? Que os escritos que vieram após a morte de Cristo, depois a morte e a ressurreição de Cristo, fora os escritos deixados pelos apóstolos com seus seguidores, houveram os escritos que vieram oriundos de outros discípulos, que foram gerados pelos discípulos e discípulos e discípulos, assim sucessivamente. Então, entre o primeiro século e o segundo século, foram criados alguns escritos pelos primeiros historiadores cristãos e foram criando tradições em cima desses escritos históricos. Pedro, como Tiago e João, companheiros na presidência dos 12, ministraram na atual dispensação como ser ressuscitado e restaurado na terra do sacerdócio de Melquisedeque. Esse foi o sermão citado lá em Atos dos Apóstolos. Inclui o santo apostolado que havia sido retirado em consequência da apostasia e descrença dos homens. Agora, terminamos aqui a citação sobre Simão Pedro. Vamos falar sobre Tiago e João. Vamos iniciar. Irmãos por nascimento, sócios do negócio como pescadores, irmãos em ministério, foram associados no chamado apostólico, juntamente com Pedro. Eles foram chamados no mesmo período, um seguido do outro. O Senhor conferiu ao par um título em comum, filhos do trovão, possivelmente referindo-se ao zelo que desenvolveram em seu serviço, que na verdade às vezes precisavam ser refreados, como na ocasião em que desejavam chamar fogo do céu para destruir os aldeões samaritanos que haviam recusado hospitalidade ao mestre. O que aconteceu aqui? Existem algumas passagens dentro dos evangelhos em que dizem que eles foram para uma aldeia samaritana e eles foram mal recebidos. Na realidade, eles não quiseram ser recebidos. E dentro da tradição local naquele período, hospitalidade era algo imprescindível. Todo ser humano deveria ser hospitaleiro como um viajante. Isso foi negado a eles. Não só a hospitalidade, mas eles foram maltratados, atacados. Então, Tiago e João agiram dessa maneira impulsiva. Eles e sua mãe aspiravam às mais altas honras do reino e pediram que lhe fosse concedido um lugar à direita e outro à esquerda de Cristo em sua glória. Estas ambições foi brandamente reprovada pelo Senhor e a solicitação ofendeu aos outros apóstolos. Juntamente com Pedro, esses dois irmãos foram testemunhas. Só dar um ponto aqui. Isso mostra que o quê? Às vezes as pessoas querem transformar esses homens em divindades. Eles não são. Foram homens como nós somos. Foram pessoas de carne e osso. E isso aqui, essa breve passagem mostra a humanidade deles, né? A singeleza, as fragilidades humanas. Eles queriam ser reconhecidos por aquilo que eles faziam. Eles queriam ser reconhecidos a ponto de serem colocados em um local de destaque acima dos outros apóstolos. E isso
gerou um rebuliço entre os apóstolos, isso gerou alguns problemas, mas Jesus os repreendeu e disse que as coisas dentro do reino não aconteceriam dessa maneira. Mas vamos lá, juntamente com Pedro, estes dois irmãos foram testemunha de muitas das mais importantes realizações da vida de Jesus. Ou os outros três foram os três foram os únicos apóstolos a quem foi permitido testemunhar a volta da filha de Jairo, da morte para a vida. Foram os únicos permitidos testemunhar, ou foram os únicos membros dos 12 presentes na hora da transfiguração de Cristo. Foram os que estavam mais próximos do Senhor durante o período da sua agonia mortal no Getsemane. Como já mencionados aqui, exerceram seu ministério na restauração do santo apostolado com toda a sua autoridade de outros tempos e poder de abençoar. Na liturgia teológica de Tiago, é comum designá-lo por Tiago I, por distingui-lo dos outros apóstolos, do outro apóstolo que leva o mesmo nome. Existe outro Tiago entre os apóstolos. Então, colocam outro Tiago como Tiago II, que ele é o filho de Zebedeu, o Tiago II. Foi o primeiro dos apóstolos a sofrer morte violenta de um mártir decapitado por ordem do rei Herodes Agripa. Ele foi o primeiro dos apóstolos a morrer. João havia sido discípulo do Batista. O João, discípulo de Cristo, antes disso havia sido discípulo de João Batista. E demonstrar a sua confiança no testemunho do mesmo sobre Jesus, abençoando prontamente o percurso seguindo o Mestre. Tornou-se um servo devoto e repetidas vezes refere-se a si próprio como o discípulo a quem Jesus amava. Na última ceia, João sentou-se perto de Jesus, reclinando a cabeça no peito do Mestre, e no dia seguinte, junto à cruz, recebeu Cristo agonizante a incumbência especial de cuidar da sua mãe, a mãe do Senhor. O que atendeu prontamente, conduzindo Maria aos prantos para sua casa. Ele foi o primeiro a reconhecer o Senhor ressuscitado nas praias da Galileia e recebeu de seus lábios imortais a esperança de que seu desejo seria atendido, continuando na carne, para ministrar aos homens até que Cristo retornasse em sua glória. A realização dessa esperança foi confirmada por revelação. Bom, vamos parar por aqui e depois nós vamos reiniciar falando do apóstolo André, beleza? Deixa aí suas dúvidas, perguntas, vamos conversar, vamos falar mais sobre isso. E contestação, às vezes você quer contestar alguma coisa que eu te trouxe aqui, Caio, isso tá errado, não é assim. Pô, eu vou ficar muito feliz, até porque conteúdo nunca é demais, né? E, cara, eu não tenho, como eu posso te dizer, eu não tenho arrogância nenhuma e constrangimento nenhum em ser corrigido alguma coisa. Talvez eu possa ter trazido uma informação que não é tão pontual quanto deve ser. E eu vou gostar de te ouvir. Falou, Deus abençoe.